Tem Câmara de Vereadores onde a oração não é escolha, está escrita no regimento: o presidente proferirá, a Bíblia permanecerá e a leitura será feita. Durante anos, os tribunais derrubaram normas que mandavam abrir a sessão da Câmara de Vereadores com uma oração. Agora, no Supremo Tribunal, 9 ministros sinalizam o contrário. Pode continuar desde que ninguém seja obrigado. Só que esse julgamento foi interrompido e recomeça do zero. E sobra uma pergunta: facultativo é a mesma coisa que neutro? Olá, sou Renato Camaranigo, mestre em educação, juiz federal, especialista em liberdade religiosa e laicidade do Estado. Se você gosta de temas como esse, siga o canal para mais conteúdos. Quando o dinheiro público e religião se encontram, a pergunta costuma ser funcional: o que exatamente o dinheiro está pagando? Nesse vídeo, o dinheiro sai de cena. Muitas das práticas que eu vou examinar aqui não custam quase nada, e é justamente por isso que elas são mais difíceis. Quando não há gasto público, a pergunta constitucional muda. Não é mais quem está pagando, e sim de quem é a voz. Há câmaras municipais cujo regimento manda abrir a sessão com invocação à proteção de Deus e Bíblia sobre a mesa ou leitura de versículo. Isso também existe no Congresso Nacional. O artigo 79 do regimento da Câmara dos Deputados, por exemplo, determina que a Bíblia permaneça sobre a mesa e prevê a abertura dos trabalhos sobre a proteção de Deus. No Senado, a mesma coisa. Tem lá no artigo 155 que manda o presidente proferir essa fórmula e semelhante. Nada disso exige uma grande despesa. Por isso que a pergunta passa a ser outra: o Estado está obrigando alguém ao rito ou está adotando o rito como uma linguagem oficial? É importante separar uma pergunta da outra. Parlamentares não perdem a liberdade religiosa quando entram no plenário. Podem falar da própria fé, defender posições inspiradas pela fé e participar voluntariamente de manifestações religiosas. O problema muda quando a fala deixa de ser do parlamentar e passa a integrar por norma o protocolo oficial do Poder Legislativo. Durante anos, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, derrubou normas desse tipo em várias cidades. O fundamento é que o plenário das câmaras de vereadores reúnem maioria e minoria, crentes e também tradições diferentes, pessoas sem religião, e que não cabe ao poder público reverenciar de forma institucional qualquer tipo de crença. Em 2025, 3 decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal mudaram o resultado em 3 casos concretos. Um caso da cidade de São Bernardo do Campo, em fevereiro, em Guarulhos, em março, e depois da cidade de Tupã, em julho. Em todos, a mesma solução. A forma pode ser dita, mas ninguém pode ser obrigado nem responsabilizado se por convicção religiosa, filosófica, prefere não pronunciar a reverência a Deus. É importante usar os termos certos. Naquele caso do Supremo Tribunal foram decisões monocráticas, ou seja, o próprio ministro decidiu sozinho, não tem um precedente vinculante de turma ou de plenário. Mas se o vídeo parasse por aqui, ele contaria menos da metade da história. E a metade que falta muda a conclusão. Enquanto essas 3 decisões saíram, outro caso chegava ao plenário do Supremo e também começou numa decisão monocrática, mas a controvérsia não parou ali. Vem da cidade de Bauru, em São Paulo, e o relator não era o ministro Alexandre de Moraes, e sim o ministro Dias Toffoli. A mesa da Câmara da cidade de Bauru recorreu ao Supremo. Em dezembro de 24, o ministro Toffoli negou o seguimento ao recurso. A Câmara gravou e aí esse recurso chegou para o plenário do Supremo Tribunal. Em fevereiro de 2025, o julgamento começou lá no plenário virtual. O ministro Toffoli manteve a posição dele, negando o provimento ao recurso. O ministro Moraes pediu vista, e aí, quando o julgamento voltou em maio, o Toffoli reajustou o próprio voto, mudou de posição e passou a dar a interpretação conforme a Constituição para aquela norma de Bauru, seguindo a mesma técnica das decisões monocráticas lá do ministro Alexandre de Moraes: transformar comandos obrigatórios em faculdade. Permitido, porém não obrigatório, invocar a proteção de Deus, permitindo, porém não obrigatório, manter a Bíblia sobre a mesa e fazer a leitura do versículo bíblico. O ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino acompanharam. Em outubro, depois, outros ministros acompanharam também. E aí a ministra Carmen Lúcia destacou o processo, isso levou com que o processo fosse julgado novamente, agora pelo plenário, um julgamento presencial. Então os votos proferidos não valem como resultado. Agora olhe para as palavras usadas nas normas da Câmara de Vereadores. O presidente proferirá a invocação. A Bíblia permanecerá sobre a mesa, a leitura do versículo será feita. Então, proferirá, permanecerá, será feita. Isso é ordem, não é convite. Existe uma ferramenta que os tribunais usam para salvar uma lei em vez de derrubá-la. Quando o texto admite mais de uma leitura e uma delas cabe na Constituição, o tribunal fica com essa e mantém a lei de pé. Chama-se interpretação conforme. É legítimo, é comum e funciona. Só que escolher entre leituras que já estavam no texto é uma coisa. Aqui aconteceu outra, em 2 lugares. Primeiro foi o verbo, onde estava escrito proferirá, passou a valer poderá proferir. A ordem virou permissão.
tradição. O segundo foi o livro, onde estava escrito Bíblia, passou a caber também trecho de outro livro religioso ou filosófico na hora da leitura. Repare que são coisas diferentes. Uma mexeu no jeito de mandar e outra mexeu no que a norma mandava usar. E dá para defender isso. É melhor realmente consertar uma norma do que jogar fora. Abrir para outros textos diminui o privilégio da Bíblia naquele momento. E ninguém quer um buraco no regimento. Eu levo esses argumentos a sério. O que eu cobro é uma outra coisa. Quando um tribunal vai tão longe assim, ele precisa dizer que está indo. Eu não estou dizendo que nunca se possa refazer uma norma por esse caminho. Estou dizendo que quando o refaz, tem que aparecer e a explicação tem que ser do tamanho que foi trocado e do que foi acrescentado. É aqui que começa a minha principal ressalva. A facultatividade afasta a coerção jurídica direta sobre quem executa o rito, mas não responde sozinha à dimensão institucional. A fórmula continua no regimento. Parte da mesa diretora abre oficialmente a sessão. As duas dimensões não se confundem. Na dimensão individual, o primeiro passo é garantir que ninguém seja obrigado ou responsabilizado por não participar daquela sessão legislativa com invocação religiosa. Na dimensão institucional, é preciso perguntar por que uma confissão ou mesmo uma linguagem teísta genérica ocupa um lugar de padrão oficial, enquanto todas as demais religiões, crenças aparecem apenas como exceção tolerada. Um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo mostra porque a palavra facultativo pode não bastar. Na cidade de São José do Rio Preto, uma lei mandava rezar o Pai Nosso pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas e privadas daquela cidade, mas permitia a dispensa mediante declaração da família. Mas em outubro de 2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a norma por unanimidade, apontando o ônus indevido a quem precisasse se declarar para não participar. Câmara de Vereadores e escola realmente não são a mesma coisa, mas o alerta serve aqui para os dois ambientes. O direito de sair do rito não transforma automaticamente o rito instituído pelo Estado numa prática neutra. Às vezes a regra integra a liberdade a quem participa e o ônus da identificação a quem discorda. Deus não é uma palavra neutra para o Estado. Ela precisa ser compartilhada por muitas religiões, mas não é neutra para ateus, agnósticos, tradições não teístas ou concepções distintas de divindade. Universalidade social não é a mesma coisa que neutralidade estatal. Esse cuidado não exige apagar a palavra Deus do discurso político. Exige localizar quem está falando. Quando um vereador invoca Deus em nome próprio, há liberdade religiosa e liberdade de expressão. Mas quando o regimento põe a invocação na boca da instituição, surge uma questão diferente. A quem a identidade religiosa do cidadão foi convertida em voz oficial do Estado. A jurisprudência do Supremo Tribunal exige honestidade aqui. Nas ADIs 5256 e 5258, ações diretas de inconstitucionalidade, o plenário do Supremo derrubou leis que obrigavam a presença da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas. Mas existem precedentes bem mais permissivos com a religião, e o mais importante deles é a ADI 4439 do ensino público e religioso. Nesse caso, o Supremo Tribunal, por 6-5, admitiu o ensino religioso confessional nas escolas públicas com matrícula facultativa e igualdade entre as confissões. Mas esse julgamento do Supremo Tribunal traz um problema na prática. A Constituição diz matrícula facultativa. Só que na Prova Brasil de 2017, por exemplo, entre as escolas que ofereciam a disciplina do ensino público religioso, 55% dos diretores responderam que a presença dos alunos era obrigatória e cerca de 78% dos diretores informaram que não havia nenhuma alternativa para quem não quisesse participar das aulas de ensino público religioso. E aí então a facultatividade sem alternativa não é escolha, é uma porta que não leva a lugar nenhum. O Supremo condicionou a constitucionalidade justamente ao caráter facultativo da disciplina, que na prática quase não existe, e é um precedente que joga contra a minha crítica. Antes das decisões de 2025, o plenário do Supremo julgou o tema 1086, com repercussão geral. Esse caso era sobre a presença dos símbolos religiosos em prédios públicos, considerando que não violava a laicidade, desde que tenha por objetivo manifestar a tradição cultural brasileira. Mas há situações diferentes, e misturá-las é um erro comum, que nesse caso a gente precisa esclarecer. Uma coisa é o símbolo presente no espaço público como manifestação cultural. Outra é uma norma do próprio Estado mandar que um livro sagrado permaneça ali. E outra
situação diferente é instituir uma prática religiosa, como uma leitura, invocação ou referência a Deus, no protocolo oficial de um órgão público. O tema 1086 fala diretamente da primeira situação, do símbolo religioso no espaço público. Ele é um argumento relevante para as demais, mas não resolve automaticamente os outros casos. No caso de Bauru, acrescenta uma quarta situação que é ainda mais difícil do que todas as outras. Um rito pode deixar de ser obrigatório, mas ainda assim continuar a ser oficial. Quem defende essa solução tem um argumento forte, eu quero apresentá-lo aqui por inteiro. Se ninguém é obrigado e a leitura pode recorrer a textos religiosos ou filosóficos diversos, o Estado não está professando uma religião, está apenas abrindo espaço plural para a consciência das autoridades. É o melhor que se pode dizer a favor do voto, mas a minha objeção é essa: pluralizar o conteúdo não privatiza o ato. Se for escolhida uma manifestação, ela continua partindo de uma autoridade na abertura de uma sessão, como a da Câmara dos Vereadores, dentro de um protocolo oficial com a estrutura da Câmara. Mudou quem pode ser cobrado, mas não mudou de quem é a voz. A pergunta constitucional que esse caso coloca é esta: a laicidade exige apenas que ninguém seja obrigado a rezar? Ou ela também limita a transformação do protocolo oficial em espaço de manifestação religiosa conduzida pelo próprio Estado? Eu não tenho uma resposta do tribunal, e o tribunal pode até resolver o caso por um caminho mais estreito. Tenho a minha resposta, e é a segunda, mas o que eu quero que você leve daqui é a pergunta, porque não é essa que aparece nas manchetes. Há um dado que torna esse episódio ainda mais revelador. Em fevereiro de 2025, em decorrência de uma decisão, um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o regimento da Câmara dos Vereadores que mandava o presidente pedir que os presentes ficassem em pé e invocar a proteção de Deus foi declarado sem eficácia. O caso já havia chegado ao Supremo e continuava em disputa. Mesmo assim, numa audiência pública de junho de 26, foi exatamente isso que aconteceu. O presidente citou o regimento, pediu que os presentes ficassem em pé e fez a invocação. Portanto, o vídeo não mostra apenas o que uma norma obrigatória pode produzir, mostra uma prática religiosa reproduzida no protocolo oficial depois que o comando normativo havia perdido eficácia por decisão judicial. A obrigação normativa saiu, mas o rito reapareceu pela voz da autoridade. E reparem quem aparece protegido. Na formulação transcrita do voto, presidente e secretário aparecem expressamente protegidos. O público não é mencionado. Um caso recente ajuda a enxergar o tamanho dessa escolha. Em maio deste ano, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina derrubou por unanimidade os trechos do regimento que mandavam ler a Bíblia na abertura das sessões da Câmara da cidade de Três Barras. Em Bauru, o caminho proposto foi outro. Em vez de tirar as regras do regimento, o relator propôs deixá-las lá e mudar o que elas mandam. Onde estava escrito ordem, passava a valer permissão. Então são dois jeitos diferentes de lidar com o mesmo tipo de regra. A que manda rezar ou ler a Bíblia na abertura de uma sessão, e aí que aparece a quarta situação. O rito deixa de ser obrigatório e continua sendo oficial. Agora dá para juntar as peças. Esse vídeo tratou de uma pergunta só, e ela tem 4 degraus. O primeiro é um símbolo religioso presente no espaço público como uma parte da tradição cultural do país. O Supremo já decidiu isso e disse que isso não viola a laicidade. O segundo é uma norma do Estado mandando que aquele símbolo esteja ali. Aí a presença já não decorre apenas de uma tradição cultural. Existe um comando do poder público determinando que o símbolo esteja ali. O terceiro é o Estado instituir uma prática religiosa no protocolo de uma cerimônia, de uma sessão pública, de uma leitura, uma invocação, uma reverência. Aqui a exigência recai sobre pessoas e não sobre paredes. E o quarto é o degrau novo, que estava no Supremo agora. A prática deixa de ser obrigatória, mas continua sendo oficial. Ninguém é punido por não participar. E ainda assim, quando a prática acontece na voz da autoridade, na abertura da sessão, dentro do protocolo do Estado. A tese que eu defendo é esta: a facultatividade de poder participar daquela sessão, por exemplo, da Câmara de Vereadores, onde é feita a invocação da palavra de Deus, afasta a coerção jurídica direta sobre quem executa o rito. Mas ela não resolve sozinho o problema de o Estado adotar uma linguagem religiosa na abertura dos trabalhos oficiais do Poder Legislativo. São 2 perguntas e só uma delas foi respondida. Isso não faz da laicidade uma regra contra pessoas religiosas. A mesma Constituição que impede o poder público de assumir a doutrina de uma fé, também impede o poder público de controlar a fé por dentro. Neutralidade protege o dissidente e protege igualmente a autonomia da comunidade religiosa. E quem ganha com esse limite não é apenas quem não crê. Ganha a tradição minoritária, que deixa de entrar no espaço público como convidada de uma maioria já instalada. Ganha a religião majoritária porque a autoridade espiritual dela deixa de depender do microfone e do protocolo do Estado. Se você guardar uma coisa só desse vídeo, guarde a pergunta: mudou quem pode ser cobrado,
Mas mudou de quem é a voz? Porque no fundo, essa não é uma pergunta sobre religião, é uma pergunta sobre em nome de quem o Estado fala quando abre seus próprios trabalhos. O Supremo ainda não respondeu. Uma última coisa, imagine que amanhã o regimento da Câmara de Vereadores da sua cidade mandasse abrir a sessão legislativa com a invocação de uma fé que não é a sua. Facultativa, claro, ninguém seria obrigado a nada. Se isso te incomoda, você entendeu o vídeo, porque a pergunta nunca foi qual religião, a pergunta certa é de quem é a voz. Sou Renato Camaranigo, mestre em educação, juiz federal, especialista em liberdade religiosa e laicidade do Estado. Se você gosta de temas como esse, siga o canal para mais conteúdos.